Boa noite a todos, sejam todos acolhidos, envolvidos pela espiritualidade amiga em seus lares. E para iniciar o nosso encontro de hoje, vou fazer a leitura de uma mensagem que diz: interprete corretamente a frase de Juvenal: mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide de sua mente, para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Então, após a leitura dessa mensagem que está nesse livro, Minutos de Sabedoria, nós vamos fazer a nossa prece inicial. A quem desejar, fechar os olhos. Com o nosso pensamento elevado, pedimos o amparo, a proteção, para os ensinamentos que iremos receber na noite de hoje, para que possamos, cada um, conforme as suas necessidades, acolher, sentir em seus corações as palavras, os ensinamentos que vamos adquirir na noite de hoje. Que ficamos todos envolvidos, amparados pelo amor do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, o tema da nossa noite de hoje é o medo e a superação. E para nós entendermos, e para nós chegarmos na parte de superação, a gente precisa saber o que é o medo, quais são as consequências, quais são as suas causas, para que aí sim a gente compreenda e saiba como superá-lo. Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, eu gostaria que todos pensassem, refletissem sobre qual que é o entendimento que nós temos do que é o medo, por que nós temos medo e do que nós temos medo, quais são os nossos medos, O que me causa medo? O Espiritismo, ele nos explica, ele traz algumas considerações a respeito do que é o medo, Para a gente compreender, à luz da doutrina espírita, eu trouxe alguns entendimentos que o Espiritismo nos diz a respeito do medo, Então, o medo é a reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. É o próprio instinto de conservação que nós temos diante de certos perigos. Então, por exemplo, se estamos num lugar que está pegando fogo, por exemplo, a gente está perto de um perigo iminente, o nosso instinto, a gente reage. E também, de forma imaginária, medos que a gente não conhece ou que a gente não consegue explicar de pronto. Eu tenho medo do escuro, Então, são reações naturais que a gente tem diante do medo. Então, o nosso organismo seria também como uma forma preventiva. Diante de situações perigosas, a gente sente medo. O medo é um gigante enraizado profundamente, que se alimenta da necessidade de preservar a vida ante o perigo, mas que se alia com a imaginação e cria neuroses que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. Então, como eu falei, a gente tem medos que são reais, que ele nos previne,
E tem medos que, aliado à nossa imaginação, ele é capaz de criar neuroses e nos paralisar, porque a gente não consegue avançar diante desses medos. O medo também é uma das 5 emoções básicas, que é o medo, a ira, a tristeza, a alegria e o afeto. São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. Nós estamos realizando uma viagem de aperfeiçoamento na Terra. Por isso é natural que estejamos aprendendo a lidar com as nossas emoções. E o medo é uma delas. E o medo, ele produz emoções que nos causam um monte de inconvenientes. A intranquilidade, a ansiedade, a insegurança, a preocupação. Então, nós viemos, né, como a gente sabe, né, nós que estudamos sobre a doutrina espírita, que buscamos conhecer a doutrina espírita, que nós viemos encarnando, desencarnando, reencarnando, que nós nascemos simples e ignorantes enquanto espírito. Então, a gente vai agregando no nosso processo evolutivo várias emoções, né? Como nós nascemos simples e ignorantes, primeiro nós só temos instintos, depois nós vamos evoluindo para as emoções, e em todo esse processo a gente vai trazendo uma bagagem conosco, que dentro dessa bagagem a gente traz o medo também. Nós trazemos várias emoções e o medo é uma delas. O medo também, ele é um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. Então, muitas vezes, diante de um perigo ou de um medo de algo que supostamente vai me trazer insegurança, que eu vou ficar aflito, o que eu estou pensando, né? Então, ele é consequência de uma invigilância de pensamento também. E nós temos os tipos de medo. Então, todos nós, né, quando iniciamos a fala, né, do que nós temos medo, né, quais são os nossos medos, o que é o medo. Então, todos nós temos medo de alguma coisa, até para nossa sobrevivência. Imagina se nós não tivéssemos aquele medo real perante ao perigo, a gente, às vezes, nos arriscaria e colocaria a nossa vida em risco. Então, o sentimento, esse medo real, às vezes ele é necessário, né? Porque ele é um medo que faz parte dos nossos instintos. Mas aqui nós vamos se ater a esse medo imaginário. Então, para a gente entender quais são os tipos de medo. Então, todos nós temos medo de alguma coisa, porque faz parte de nós, dos nossos instintos básicos, é uma emoção natural. Como eu falei, nós viemos de um processo evolutivo, encarnando, desencarnando, e a gente traz na nossa bagagem experiências que fizeram nós, né? Hoje nós podemos dizer, mas eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, mas nem sempre fomos assim. Então a gente traz no nosso perispírito impressões que nós precisamos resolver, que nós precisamos compreender. E o medo é uma dessas emoções, é uma parte que está conosco, que já vem e que a gente pode desenvolver aqui também. Então, né, com relação aos tipos de medo, nós temos os medos nocivos, os medos prejudiciais que podem nos causar algum dano, que precisam ser vencidos. E os medos saudáveis necessários à nossa sobrevivência, porque preservam a nossa integridade. Foi como eu falei, né, perante um perigo iminente, o medo, né, como um instinto, ele é necessário. Mas, né, tem o medo que nós vamos falar hoje, que é o que é prejudicial, que nos causa dano. E nós temos fatores na presença do medo, que são os fatores exógenos, que são os fatores externos. O que são esses fatores? São as atitudes educacionais no lar, relacionamentos familiares agressivos,
desrespeito pela identidade infantil, narrativas apavorantes, comportamento agressivo das pessoas, violência urbana, terrorismo internacional e muitos outros. Então são fatores externos, são fatores que estão, digamos assim, na nossa sociedade, né? Então a gente vê comportamentos, né? Muitas vezes quando a gente é criança, os pais nos dizem: ah, tu vai lá, o bicho vai te pegar, né? A gente vai crescendo, então isso são atitudes educativas, então isso é um fator, né, do medo, que às vezes a gente tem medo por esses fatores que são externos. Ah, eu tenho medo de sair à rua à noite pela questão da violência. Então a gente vai trazendo esses medos diante desses fatores. E nós temos também os medos endógenos, que são os medos internos, que são os nossos comportamentos infelizes de reencarnações anteriores ou dessa reencarnação, né? Encarnação, no caso, que imprimem as vibrações do medo no nosso perispírito, instalando-se no nosso inconsciente o receio de ser identificado como autor de danos que atingiram o outro. Aqui incluem-se as perturbações de natureza espiritual, em forma de obsessões, consequências daqueles atos que ficaram sem regularização no passado. Então, como eu falei, a gente vem de um processo, né, evolutivo, e nós não fomos de todo bom, né? Porque se nós tínhamos comportamentos primitivos, depois, né, isso está lá no Evangelho, depois desses comportamentos primitivos nós temos o instinto, depois nós temos as emoções e os sentimentos. Então a gente vem de um processo evolutivo e a gente agregou comportamentos que não foram felizes. Então nós tivemos encarnações em que nós sucumbimos, que por essa questão mesmo do nosso processo evolutivo, nós nos deparamos com situações que causaram prejuízos a outras pessoas e que a gente vem trazendo esses medos, tá? Então, são os fatores internos, é o que está dentro de nós e que também, né, nessa encarnação a gente pode adquirir também através dos fatores externos. Então é todo um agregado que nós trazemos em nós por essas influências, tanto externas quanto internas. Então, quais são as causas do medo? Nós entendendo o que é o medo, né, que tem a parte boa, digamos assim, e tem a parte que nos prejudica. Então nós entendemos o que é o medo. Mas quais são as causas desse medo que é prejudicial, desse medo que tem esses fatores que nos deixam com medo com relação a situações, com relação do que trazemos dentro de nós? Então, o medo é gerado devido às faltas cometidas durante várias existências reencarnatórias. Ele vem após um insucesso, um erro, um estado de punição, um estado de coerção ou imposição. Ele é o efeito de inúmeras causas que o ligam aos nossos insucessos ou ilusões que causaram danos morais para o espírito. Então, como eu falei, essa questão das nossas encarnações, do que nós fomos colocados em situações justamente para que a gente evolua. E muitas vezes a gente comete faltas, vem o arrependimento, né? Então a gente fica se punindo, a gente fica se reprimindo. Então isso nos causa medo de enfrentar novas situações, né? Se em alguma encarnação eu cometi um erro, eu cometi um crime, né? Enfim, algo talvez relacionado à água, enfim, cometi algum ato que prejudicou alguma pessoa através de um afogamento, alguma coisa assim, talvez eu venha com uma impressão negativa com relação à água, eu tenho pavor da água, eu não posso entrar. Então são marcas, né, que ficam das nossas faltas cometidas. Então a gente traz isso no nosso perispírito. Também pode ser de um fator externo, de algo que foi colocado, olha, isso vai causar, enfim,
tu vai se afogar, ou alguém se afogou e você presenciou a cena e aquilo te traz algum medo pela educação que você recebeu. Então também tem isso, mas é algo que fica então, né, devido às nossas faltas cometidas, das nossas várias existências. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento, em fase do despertar da consciência. Eles ficam arquivados, né, no nosso íntimo, ficam lá no na nossa individualidade, né, na nossa subjetividade. Né? Então eles aparecem depois, né, e se torna inevitável, porque vem a nossa consciência de culpa através do nosso inconsciente e nos induz ao medo. Então isso que eu falei, né, dos erros que a gente vem quando a gente começa a ter razão, a razão no sentido da racionalidade, que nós não temos, talvez a gente já evoluiu de um comportamento primitivo, já estamos num comportamento melhor, mas ainda a gente traz, né, porque daí a gente começa a aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e fica aquela culpa que inconscientemente nos induz ao medo. A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para aquisição de superior nível de consciência. Então, como já coloquei, nós trazemos isso e isso nos vai causar, né, essa culpa, né, não vai nos causar medo, vai nos causar desequilíbrios, né, quando a nossa consciência se depara com situações ou impressões que nos levam a lembrar, ou no nosso inconsciente, daquele estalo com relação ao que nós cometemos no passado. Os medos são típicos do ser humano que ainda se encontra em processo de iluminação interior. Eles são muitos e suas causas diversas. Foram, em sua maioria, estruturados desde o período em que éramos seres primitivos e habitávamos as cavernas. Então, foi isso que eu já coloquei para vocês. Então, eles vêm conosco, né, e são vários, né, vários medos. Muitos têm medo da morte, medo de perder algum parente, medo de altura, fobia, né, do medo de ficar em um lugar fechado. Então isso a gente vem trazendo do nosso processo evolutivo, então são muitos. E olha que consolador isso, né? O medo, né, os medos, eles são típicos do ser humano que ainda se encontra em processo de iluminação interior. Então a gente tem e pode, né, superar e aprender com os nossos medos. Então a doutrina, ela traz esse consolo para nós, né? Nos ensina a como superar os medos. No livro da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, tem um trecho que é muito interessante talvez com o momento que nós estamos vivendo, que ele diz: os apavorantes fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, ceifando vidas, destruindo cidades e ameaçando outras, o virulento terrorismo político internacional, a violência urbana, as injustiças sociais profundas, a competição perversa pela projeção no mundo dos negócios, dos divertimentos, do poder de qualquer natureza, produzem medo naqueles cuja constituição emocional, perturbada desde a infância pelos temores que lhe foram infundidos, desdobra-se em pavores inquietantes. Então, muitas vezes, né, o que acontece com nós, se nós não temos, né, nós estamos no caminho dessa iluminação interior, a gente se abala e nós ficamos perturbados, né, nós ficamos inquietos com todas as condições, com tudo o que ocorre no nosso planeta. É um exemplo do que nós estamos vivenciando agora.
Lá no início, a gente falou do que é o medo, que ele é a invigilância do pensamento. Então, uma das causas é a invigilância do pensamento também. Então, nós temos que manter o nosso pensamento vigilante, né? Com relação essa própria questão que nos traz a Joana de Ângeles, né? Se nós não estamos com o nosso pensamento vigilante, nós nos envolvemos com essas situações em que vivenciamos de terrorismo, de violência, de situações coletivas, que se a gente não tem vigilância no pensamento, a gente não acredita em algo maior, ou nós não compreendemos o que é o medo e por que nós temos o medo, a gente não consegue, né, vivenciar de forma que nós tenhamos paz, né? O medo se instala e a gente não consegue lidar, e a gente acaba se perturbando em inquietações, em perturbações. Então, nós sabemos o que é o medo, quais são as suas causas e agora as suas consequências. Então, todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Todavia, quando se extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, proporcionando ansiedade, sudorese, aritmia cardíaca, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Em tal circuito, né, instala-se o transtorno fóbico. Então, quando é algo muito exagerado, né, quando a gente tem um pavor, né, um medo, a gente desenvolve as fobias, quando é algo que é muito intenso, que muda as nossas sensações físicas, né? Então, isso é uma consequência do medo, as fobias. Nós vamos acabar desenvolvendo uma fobia se nós não tratarmos, não entendermos o que é o medo e quais são os nossos medos. Como muita gente, você talvez não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas de terror, que é tão contagioso quanto qualquer doença. Classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. Então, se a gente vigiar o nosso pensamento, né, a gente às vezes não tem noção, né, de quanto destrutivo é o medo, né, as vibrações, o quanto que a gente pode estar nos amarrando, nos prendendo e prejudicando outras pessoas em decorrência dos nossos medos. Uma consequência são as doenças do corpo físico, os transtornos depressivos, de comportamento, né, como síndrome do pânico, enfim, outras síndromes e fobias que a gente desenvolve. O medo conduz à solidão, ao aprisionamento em si mesmo e impede o progresso do espírito. O medo inibe as belas florações da amizade e dos ideais superiores da vida, que dão sentido e significado à existência do ser. O medo, né, uma consequência do medo, né, é o processo obsessivo, porque o medo ele é um campo aberto ao processo obsessivo. O medo também, uma consequência, o medo ele traz frustrações nas ações, ele dificulta o progresso do espírito e deixa as marcas profundas na memória. Então, a gente vem trazendo isso em nós, e se nós, né, não entendermos, não buscarmos entender o que é o medo, a gente não tem o entendimento do que é, de quais são as suas consequências, as suas causas, a gente fica numa ignorância, a gente não tem o entendimento e muitas vezes a gente fica projetando, a gente fica postergando a gente entender, né? Ah, eu tenho medo de altura, não posso, tenho um pavor de altura, mas eu não tento compreender o porquê desse meu medo.
Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou tendo uma fuga, eu não estou enfrentando e eu estou suscetível a todas essas consequências, né? Porque isso vai acarretando, tá? Mas eu preciso, então, né, aprender a como lidar com isso. A partir do momento que eu tenho entendimento do que é, quais são essas consequências, essas fugas, elas acabam que não tendo mais um sentido também, porque isso cada vez mais vai nos perturbar, vai nos deixar com mais medo, e a oportunidade, o momento de nós aprendermos é agora, né? Porque a gente não quer talvez uma outra, né, encarnação para a gente ter que, vamos dizer assim, superar os nossos medos. Então que a gente comece agora, né, a partir do entendimento que a gente tem. Então, para a gente finalizar essa parte do entendimento sobre o que é o medo, quais as suas consequências, tem um conto popular que ele conta uma historinha, enfim, é um conto muito antigo, que é o conto de Nasruddin e a peste. Então, há 1000 anos ia a peste a caminho de Bagdá, quando encontrou Nasruddin, que ele era considerado um sábio populista na época. E Nasruddin perguntou, né, para a peste: aonde vais? E ela respondeu: a Bagdá, matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, eles voltaram a se encontrar e, muito zangado, né, Nasruddin disse para a peste: você mentiu, dissestes que mataria 10.000 pessoas e matasse 100.000. E a peste respondeu: eu não menti, matei 10.000. Os demais morreram devido aos seus medos. Então, muitas vezes, o que acontece no nosso coletivo, né, como coloca a Joana de Ângeles, né, várias questões que envolvem desastres naturais, ou enfim, a pandemia que nós estamos vivendo, né, nos coloca em situações que vivenciamos um medo que acaba nos aprisionando cada vez mais, que acaba pegando tudo aquilo que a gente traz lá no nosso interior e nos adoecendo, né? Porque tem várias consequências do medo, como a gente viu, né? Então a gente gera perturbações, obsessões, fobias, né? Então essa reflexão é bem oportuna para que a gente pense o que realmente é, o que é real e o que é imaginário, né? Que o medo real, ele é saudável, ele é bom, mas o medo imaginário, ele traz consequências e nos prejudica. Então, nós entendendo, né, o que é o medo, as suas consequências, como que nós vamos superar o medo? Então, bom, eu continuo com o meu medo de altura lá, Leila, eu tô com o meu medo de altura ainda, então como é que eu faço? Eu entendi que eu tenho medo e que eu preciso, então, aprender como superar esse meu medo. Eu já vi que esse medo é prejudicial para mim. Ou, digamos, quem tem medo da morte, quem tem medo de perder as pessoas queridas, né? São medos, né, medos que fazem parte de nós, porque a gente vem vivenciando tantas coisas e a gente ainda é muito apegado à matéria, então a gente tem esses medos e a gente precisa, como eu falei, nesse momento é o momento de nós aprendermos então a superar os nossos medos. Então, o que nós precisamos, né, para nós superar? Lembrando, né, que aqui a gente não deixa de considerar todos os tratamentos, né, com relação aos profissionais de saúde, né, que são necessários, tratamentos psicoterápicos, medicamentosos, né? Então, o que a gente traz aqui, né, para superar o entendimento do medo com relação à luz da doutrina espírita, né? Lembrando que todo o auxílio, desde que com boa intenção, ele é sempre bem-vindo. Então, nós podemos atrelar. Às vezes, eu estou indo, então estou fazendo um tratamento, então agora eu vou fazer o que eu aprendi na palestra, né? Não, talvez você vai agregar, né, e vai continuar com o teu tratamento, mas vai agregar isso que você aprendeu, porque é mais um auxílio, né? O estímulo espiritual, ele nos desperta sendo um aliado nos tratamentos convencionais. Então, é nesse sentido que a gente traz, né, os ensinamentos para nós superarmos o medo.
Então, um dos primeiros ensinamentos para nós superarmos o medo é nós termos coragem. É necessário termos coragem a fim de sairmos da nossa zona de conforto, conhecer e reconhecer nossos medos, né? E assim, muitas vezes, nós despertarmos da letargia que nos permitimos estar, né? O estado que a gente está de ignorância, né? Levando assim a modificar as nossas paisagens mentais. Então, nós precisamos ter coragem, né? Eu estou lendo um livro que ele fala sobre várias questões, ele trata da fuga. E numa determinada situação ele dá um exemplo, né, típico, né, de todos nós com relação à atividade física. Então, a necessidade da atividade física para a saúde, uma recomendação médica, e aí a pessoa chega em casa, então hoje eu vou começar, então vou seguir. E ela chega em casa e daí tá friozinho, vai passar um filme bom na TV, a mãe tá fazendo uma comidinha gostosa e ela pensa, não. Nós pensamos, né, vou deixar para amanhã, amanhã eu começo. Isso é uma fuga, né? Nós acabamos fugindo, então nós precisamos de coragem, né? Porque isso é cômodo para nós, né? Nós estamos lá naquela letargia, então deixa. Então nós precisamos despertar, nós precisamos ter coragem, dizer não, né? Eu tenho esse medo, eu preciso superá-lo e eu preciso mudar. Então, o primeiro passo é nós ter coragem para nós sair da nossa zona de conforto, né? Sair dessas fugas, né? Então, eu tenho medo de altura, é só eu não ir em lugar alto que tá tudo bem. Então, não, eu preciso ter coragem, né, para enfrentar meu medo, né? Sair da minha zona de conforto, buscar um lugar, tentar entender, né? Começar aos poucos, talvez um pouquinho, né? Vai, até tu chegar numa parte que tu consiga superar o teu medo de altura, consiga andar de teleférico, consiga, enfim, andar de avião, né? Que às vezes é necessário e a gente não vai porque pelos nossos medos, né? O medo tem origens profundas na alma humana e conhecê-los faz parte do bom combate, pregado pelo apóstolo Paulo. Então, né, nós precisamos então conhecer e reconhecer os nossos medos para a gente, né, ter a coragem, porque isso faz parte do bom combate, nós conhecermos. Outro ensinamento é o autoconhecimento, a nossa vigilância interior. Então, nós olharmos para nós, para as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, né? Nós temos as nossas fragilidades, mas nós também temos nossas potencialidades. Nós olharmos para nós e entender o que nós trazemos, o que nós guardamos no nosso íntimo, né? O que está subjetivo em mim, né? É necessário nós conhecermos, entendermos quais os valores que nós temos, quais são os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, quais nós estamos priorizando, como está o nosso pensamento. Então, nós precisamos nos conhecer, né? Esse é o segundo ensinamento, então, para superar o medo, nós nos conhecermos, nós voltarmos para nós. Isso ajuda até ao nosso processo do que é a felicidade, do que nós buscamos. O outro, né, ensinamento é o amor. Então, Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos, né? O amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação. A Joana de Ângeles nos diz isso. Então, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, né, é colocado que, pois bem, para praticar a lei do amor como Jesus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintivamente a todos os vossos irmãos. Então, nós seguirmos o exemplo de Jesus, né, o maior exemplo de amor que nós tivemos na Terra. Então, né, nós amarmos. Para amar, nós precisamos perdoar, né? Um gesto de amor é o perdão. Então, nós temos que amar os outros como a nós mesmos, né? Nós, e amar aos outros e a nós mesmos, também nos remetemos ao perdão, ao auto-perdão. Então, se nós viemos, né, no nosso processo evolutivo, nós trazemos impressões no nosso perispírito, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos nos livrar da culpa
que nós trazemos por algum medo que a gente tem de alguma culpa, de alguma falha cometida. Então nós somos seres imperfeitos, nós cometemos falhas, erros, que gera culpa, que gera medos. Então o perdão e o auto-perdão, ele nos libertam. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas através do perdão sincero, né? Caminhar para a nossa própria libertação espiritual. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Então, mais um ensinamento. O Evangelho também, nós conhecermos o Evangelho de Jesus, né? Nós somos espíritos imortais, então nós precisamos buscar essa ligação espiritual, ter fé, confiança na bondade divina, né? Que nós possamos conhecer o Evangelho de Jesus, que a gente possa buscar, né, estar em sintonia com a espiritualidade. E essa sintonia está também através da prece, né? Orai e vigiai, né? A oração, né? A vigilância do nosso pensamento, né? A oração ungida de sinceridade, na qual são liberadas as energias deletérias acumuladas nos refouchos da alma, abre um canal com a divindade, da qual fluem bênçãos a partir do momento singelo da vinculação, aumentando as cargas benéficas à medida que se aprofundam as rogativas sinceras. Então, olha o poder que a prece tem, né? Então, tirar de nós esses sentimentos que a gente tem muitas vezes de culpa dos nossos erros através da prece é um caminho que nos vai trazer paz, nos vai trazer alento e vai nos auxiliar na nossa caminhada da superação do medo. Se estendemos um pouquinho no tempo, né? São bastante coisas e talvez eu quis trazer para vocês terem um entendimento, né? Que para a gente superar o medo, a gente precisa entender as suas origens, da onde vem, para a gente ter um entendimento, a gente saber, né? E nós saímos então, né, do nosso estado de conforto, vamos dizer assim, nós saímos da nossa zona de conforto. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que cada um possa ter recebido, né, a mensagem, os ensinamentos e possa auxiliar a cada um, né, na superação dos seus medos. Então, para finalizarmos, a quem desejar, né, colocar um copo d'água para que a água seja fluidificada, juntamente, né, com a oração, né, emanando boas vibrações para a nossa prece final. Então, a quem desejar fechar os olhos, agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita, sobre os caminhos, sobre como superar, sobre como cada sentimento é importante e necessário para o nosso processo evolutivo. Que possamos no nosso íntimo receber o amparo, receber a coragem para reconhecermos e trabalharmos na superação dos nossos medos. Que possamos estar unidos pelo pensamento no alto, em conexão com a espiritualidade amiga, caminhando todos para o bem, para a evolução de toda a humanidade. Que fiquemos em paz, envolvidos no amor do Mestre Jesus. Que assim seja.